Todo mundo me escutando bem? Começamos com 7, daqui a pouco entra o povo aí, porque a gente começa com pouco, né? Já fiz live para 1, já fiz live para 2, hoje eu faço para 7, amanhã eu faço para 50, depois eu faço para 100. Então, gente, hoje o tema é sobre empreendedorismo real e a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo e empreender, né? O empreendedorismo, ele é uma filosofia de você praticar ou empreender, né? Porque você não precisa estar aqui fora vendendo alguma coisa para você estar empreendendo. Você pode estar numa empresa, você pode estar estudando, né, e criando alguma oportunidade dentro dos seus estudos. E dentro do seu negócio, quando você vê que ele já segue um caminho que não está mais virando, aí você vem com o seu espírito empreendedor e se reinventa. Isso é um fator muito importante quando a gente trabalha com verdades, né? E aí, uma das minhas seguidoras, que também vão às minhas palestras, o nome dela é Emily, eu achei bem pertinente quando ela falou assim: Joana, fala do empreendedorismo para o iniciante. E eu acho isso muito importante, a gente estar falando do empreendedorismo para o iniciante, porque geralmente as pessoas... Eu já inclusive falei sobre isso numa live minha aqui atrás, que eu fiz mês passado, né? Porque Casa de Ferreira Espeto de Pau, então a gente traz. E aí, eu queria estar conversando sobre algumas coisas que eu tive que mudar na minha vida para eu começar a entender o que era o empreendedorismo. Eu sempre fui uma profissional multitarefa, né? Ser multitarefa é ser paciente? Não, não é ser paciente. Mas sempre fui uma pessoa que oportunizei as oportunidades, sempre corri atrás dos meus objetivos, sempre compartilhei com pessoas aquilo que eu achava pertinente. E isso foi se tornando um divisor de águas, não pelo fato de eu ter me afastado de pessoas, ou eu ter me afastado de lugares, ou isso ou aquilo. Só que tem certas coisas que, às vezes, dentro do empreendedorismo, a gente acaba aprendendo, a gente quer até multiplicar, mas, às vezes, a gente pode acabar se tornando um pouco arrogante, né? Então, a gente segura um pouco isso e, numa oportunidade, a gente acaba multiplicando. Eu sou uma pessoa que eu estou aqui sempre para multiplicar, né? Quem me conhece sabe. E eu quero falar, primeiramente, sobre o meu início, né? Em 2016, quando eu saí do mercado de trabalho, né? Eu saí em 2014 e até 2016 eu trabalhei em vários locais, inclusive 2, onde eu sofri assédio moral. E isso foi muito doloroso para mim, psicologicamente e tal. Em 2016 eu tenho a reinvenção do meu profissional e da nova Joana, né? Que foi empreender. E aí eu começo em 2016, em parceria com... Olá, Dani! Dani já chegou, gente, daqui a pouco ele entra. E aí eu comecei em 2016, quando as minhas amigas, elas chegam para mim e falam assim... Não, eu cheguei para minhas amigas, né? A gente estava no Parque de Madureira, num piquenique brechó, dia 2 de novembro, gente. Dia 2 de novembro... Eu virei para a Gisele e falei assim: Gisele, vamos fazer uma feira aqui? A Gisele, tá, vamos fazer sim, eu acho que você tem que fazer. E aí, na minha cabeça, como eu sempre trabalhei com produção de eventos, mas eu sempre tive aquele dinheirinho guardado, né, dos meus empreendimentos, achei que tudo seria fácil. Gente, 1 mês produzir uma feira no Parque de Madureira não foi nada fácil, foi uma escola. Já tinha feito cursos e tudo mais, né? Inclusive, até sugiro cursos para quem quer fazer evento com o mestre LC Duarte, que foi meu professor e hoje em dia
continuo aí, né, dando os cursos maravilhosos. Fui aplicar economia criativa. Por que eu trouxe esse tema da economia criativa? Porque sempre me chamou a atenção o fato das pessoas criarem o seu próprio negócio. Eu sempre tive muita admiração por pessoas que criavam o seu negócio. Eu sempre fui uma entusiasta e impulsionadora de negócios, de sonhos, mas eu nunca pensei em jogar essa lanterna para mim. Eu sempre me auto-sabotava. Eu me auto-saboto até hoje, né? Eu tenho que fazer uma live. Eu tenho que criar outra rede. Eu tenho que criar meu canal do YouTube. A nós que somos empreendedores, é muito eu keep, né? Eu keep, eu sozinho. Isso é legal? Não, não é legal. A gente precisa delegar algumas tarefas. O que é mais legal é quando a gente tem apoio, quando a gente consegue dividir o empreendedorismo. Mas quando nós somos sozinhos, né, ou sozinhas, a maioria das minhas seguidoras são mulheres e mulheres maravilhosas, a gente sempre precisa pensar no empreendedorismo real. O que é um empreendedorismo real? Principalmente para mulheres que são mães, né, para mulheres que moram sozinhas, ou para mulheres que têm o seu trabalho e à noite empreende, né, fazendo brigadeiro, alguma coisa para poder levar para o trabalho. Oi, Nelma, você aqui de novo. Então, assim, algumas coisas, eu errei muito em 2016 e 2017. Confesso que eu fiquei muito entusiasmada com um boom que a Empodere-se 021, ela deu na época de 2017. E aí eu falei assim, bom, o dinheiro tá entrando, o dinheiro tá pagando tudo, eu tinha outros trampos também, né? E eu me baseava muito nesses outros trampos. Eu fiz sucesso, mas eu não criei o meu modelo de negócio. Regra número 1. Domênica, é 9 horas, mas eu só tô trocando aqui, ó. Fica chateada não. Nelma, é sobre empreendedorismo real, tá? A gente só tá num aquecimento aqui. Olá, Flávia, obrigada por você vir. Domênica, fica chateada não, tá? Tia Ju tá aqui te esperando. E aí, né, agora que a gente vai começar a falar. Modelagem de negócio. Geralmente, quando a gente vai empreender, né, a gente pensa assim... eu sei internet, sei mandar super bem no Facebook, no Instagram, vou ser empreendedor digital. Eu sei mexer em cabelo, eu sei cortar cabelo e vou abrir um salão, né? Vocês acham que funciona dessa forma? Se a gente realmente chegar e falar, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo outro. É o momento que a gente tem que chegar e, eu vou abrir um negócio, vou alugar, vou fazer uma página no Facebook, vou fazer um Instagram, vou fazer isso e aquilo. E o antes? Qual foi, assim, um dos meus maiores erros, né, que eu acabei percebendo quando eu coloquei a feira na rua? Primeiro que a feira, eu tive muita sorte de ter amigos e pessoas que acreditaram na minha comunicação. Eu sempre fui uma entusiasta da comunicação, não sou uma influencer, mas eu sempre trabalhei muito bem isso em relação a eventos, já fui promoter e tudo mais. E aí eu lanço a minha feira, né? Eu lanço a minha feira, coloco a minha feira lá, legal, no Parque de Madureira, tal, com 12 expositores, tem público, tem o pessoal que roda ali. Mas e aí, como eu continuo? Será que ali era o meu público? E aí eu caio num segundo erro. Eu vou fazer feira num outro bairro, né, um outro público, um outro nicho, que eu também desconhecia. Porque, na verdade, o meu sonho era fazer uma feira no Parque das Ruínas.
E, assim, funcionou a primeira feira lá? Não funcionou. A segunda-feira foi sucesso? Foi sucesso. Deu quase 8.000 passantes. Se eu não me engano, deu até mais de 8.000, né? Quando eu falo até no meu vídeo lá do TEDx, Pedra do Sal. E aí, ali eu comecei a perceber, porque assim, quando a gente constrói uma marca, quando a gente constrói um empreendedorismo, nós trazemos muito dogmas sociais, né? Nós trazemos muito aquela coisa do que a gente acha, do que a gente acha do mercado, o que as pessoas elas acabam buscando, o que elas vão buscar. Eu acho que o meu cliente, ele se identifica com feira, então ele se veste assim. Eu acho que o meu cliente, ele se identifica com o Parque das Ruínas, então ele não é aquele público que pode vir lá do subúrbio para poder curtir um Parque das Ruínas. Eu não tinha esse mapeamento, eu não tinha esse conhecimento. Para mim foi bom errar? Para mim foi bom errar, porque hoje eu posso contar isso como eu comecei a estruturar a minha marca em modelo de negócio. E não é problema nenhum eu chegar aqui para vocês e falar assim, gente, eu quebrei na parte de feiras de eventos. Por quê? Porque eu não me estruturei. Eu, na verdade, eu não pensei na inovação, eu não pensei no depois, né? E isso foi desconstruindo de uma tal forma dentro de mim que eu pensei assim, gente, eu tô toda hora repetindo ações porque deu certo uma vez e aí eu acho que vai dar certo sempre. Mas não é assim que funciona. E aí foi aonde eu comecei a mudar o meu comportamento. Eu estava até brincando hoje com a minha mãe, que eu falei assim, mãe, antigamente a minha bolha social, né? A bolha social é quando a gente entra no Facebook, entra no Google, entra no Instagram, entra no LinkedIn e aparece sempre em primeiro lugar aquelas pessoas que a gente sempre convive, sempre comenta, as palavras-chave que nós temos mais afinidades, que a gente gosta ou não. E antigamente sempre aparecia final de semana todas as boas para mim. E olha o clique, né? A chave virando. Hoje em dia eu só consigo ver pessoas como eu que empreendem, ou que dão palestra, ou que dão aula, na correria do final de semana, de dar aula, de dar uma palestra, de estar estudando, de estar postando, né? Então, assim, os meus hábitos e os meus comportamentos, eles precisaram mudar. E aí uma coisa que eu falo para vocês é: não se baseie pelos seus dogmas. Não tragam para você aquilo que você acha que o seu cliente ele gosta, tá? Você precisa fazer perguntas, você precisa fazer pesquisas, você precisa entender o seu público. E de que forma você faz isso? Joana, eu não tenho paciência de ficar na internet catando isso, colocando... Cara, então esquece. Se você acha que hoje só você chegar lá e fazer uma postagem e esperar a venda, esperar e acabou, você está enganado. Porque não é assim que funciona. Se você não trouxer embasamento, conhecimento, participar de network, principalmente não só dentro do inbound, mas fora do inbound também, né? E inbound dentro da internet, outbound é você estar em ambientes para você poder fazer um network e criar uma rede. Se você não fizer isso, você pode esquecer. Você pode esquecer de empreender e voltar para o mercado. Não é vergonha nenhuma. Empreender, eu sempre falo, empreender não é para os fracos. Empreender é para quem se reinventa todos os dias, para quem tem dores, para quem identifica dores. Eu mudei meus comportamentos, mudei os ambientes que eu andava,
Não estou falando isso, que vocês precisam fazer isso também. Mas para eu poder enxergar um novo olhar sobre o meu negócio, eu tive que mudar aquela sequência que eu fazia de todo final de semana estar em lugares que não me agregavam nada e só faziam gastar dinheiro, né? E quando eu precisava investir em alguma coisa, eu nunca tinha dinheiro. E aí a gente começa a colocar para fora todos aqueles fantasmas, né? De quando a gente vê alguém que está mais avançado que a gente fala assim, por que aquela pessoa sim e eu não? Isso, gente, não é inveja não, tá? Isso são seus medos sendo colocados para fora. São os seus incômodos que estão acumulados lá dentro de você e você precisa começar a colocar eles para fora. Então hoje eu tenho uma rotina que é basicamente assim, eu acordo, eu tomo café, ajudo minha mãe se tiver que ajudar, eu ligo o meu computador, porque tem todo um processo, né? Eu me estruturo no meu dia, eu pego um papel assim, ó, como esse aqui, eu faço o meu to-do do dia, tá? Eu começo a trabalhar, atender os meus clientes no WhatsApp. Meu trabalho, ele não compete só eu chegar lá, postar e esperar que vocês venham até a mim. Eu preciso me envolver com a minha rede. Eu preciso saber qual é a dor do meu cliente. Eu não posso chegar simplesmente lá, postar e a pessoa falar, quanto é que é? Você responder ali naquele comentário. Você não chama a pessoa no dia, Joana, não tem paciência. Gente, você trabalha com vendas, você trabalha para você. Você não fica esperando você ser o sucesso do dia, achando que as pessoas vão lá ficar comentando as suas coisas, se você não interage com seus clientes. Se você não interage com a sua rede, se você não faz uma live como eu não fazia. Eu criei um outro tipo de comportamento, né? Na verdade, eu não vim aqui fazer live, mas eu comecei a criar o comportamento de dar aula. Foi uma escolha minha, eu amo dar aula. Eu me descobri professora, me descobri uma boa produtora de conteúdo, me descobri como consultora, Gente, eu me descobri muito. E esse processo vai fazer agora 1 ano. Por quê? Eu quebrei na minha empresa, não é vergonha nenhuma para mim falar, eu sou uma mulher que todo mundo fala, eu me inspiro muito em você, ótimo. Mas eu ainda não cheguei ao sucesso. Mas eu vou chegar. Por quê? Porque para a gente chegar ao sucesso, a gente ainda passa por muita coisa, né? A gente ainda passa por um processo. Para você para você comprar sua primeira passagem para Paris, é quase 7 anos de empresa. Não adianta você chegar, fazer uma capa no Facebook, botar uma foto e achar que a sua empresa começou, ninguém compartilhou, ninguém curtiu, seus amigos não interagiram. Meus amigos não interagem, meus amigos não compartilham, meus amigos têm preguiça. Não, gente, não é preguiça. 80% do nosso negócio... Peraí, tá, Dani, que às vezes eu falo muito, tô aqui controlando. Fala assim, Dani, depois você fala aqui, Joana, vou entrar. Mas ainda são 9h13, acabei de olhar aqui. Então, assim, o processo que eu tô falando para vocês é de uma construção que a gente precisa criar um comportamento. Né? Um comportamento de 1 ou 2 horas por dia, você estudar sobre o seu negócio. Faz que nem a Domênica. A Domênica está aqui agora, acabou de sair de uma live. Ela é a rainha das lives. Ela mesma assume, divulga a live de todo mundo. Mas quando a pessoa, às vezes, ela não tem grana, ela vai chegar e ela vai entrar numa live, ela vai aprender muita coisa. Podcast não é live, mas são palestras, às vezes, que são disponibilizadas em plataformas de forma gratuita, onde você aprende muita coisa. Eu aprendo muita coisa com podcast. E consigo trazer isso para a minha linguagem. Quem vai para minhas palestras sabem que todas as palestras são diferentes. Toda apresentação, não repito a apresentação, né? Isso foi uma coisa que eu criei um compromisso comigo mesmo. E para eu criar essa rede,
vou fazer, como eu repeti para vocês, 1 ano, né? 1 ano que eu tô dando aula, 1 ano que eu tô dando palestra, 1 ano que eu tô atuando em treinamento, aulas particulares. Até às vezes, quando eu abro turma, eu não consigo fechar, eu tenho que cancelar o workshop. E não é porque a pessoa não vai, porque não acredita no meu trabalho, não vai, porque a gente precisa entender o cenário de todo mundo. A gente precisa entender no que o nosso negócio ele pode se desdobrar. Porque hoje a gente tá aqui, eu sou uma empreendedora, eu sou uma consultora digital, tá? Tudo bem que eu tô aqui fazendo a minha live e tal, mas, por exemplo, vou pegar um caso do Dani. O Dani vai entrar daqui a pouco e ele é empreendedor da área de gastronomia, tá? Uma experiência excelente. Não, vou pegar outra experiência porque o Dani vai falar da experiência dele. Vou pegar moda, tá? Eu vendo roupa. Invisto no fotógrafo. Olha a nossa rede aqui criando. Olha aqui a nossa rede, ó. Eu invisto no fotógrafo, eu invisto na maquiagem, eu invisto no pano para poder fazer a roupa, invisto na linha. Olha a rede toda que está sendo criada, né? A gente começa a criar uma rede. Postei. O que você cria para lançar um editorial, por exemplo, de moda, né? Qual é a perspectiva que você cria? Você criou um coquetel outbound, chamou aquela galera para poder ver, né, o desfile. Você cria um e-book para poder dar as dicas sobre o seu negócio, para mostrar para as pessoas que você tem conhecimento. Você cria uma live com a sua concorrência. Qual é o problema de criar uma live com a sua concorrência para poder falar uns negócios? Que medo é esse da concorrência? De às vezes estar compartilhando sobre isso, né? E a gente precisa estar sempre transformando, fazendo esse link, essa teia. Porque agora, Joana, o Instagram assumiu as curtidas, o meu engajamento caiu. O meu não caiu. Por quê? Porque eu já estava lá atrás criando a rede e entendendo que comprar robôs, comprar likes, não era o meu engajamento. Do que adianta você ter um monte de seguidores, né? Um monte de pouca curtida e não tem engajamento? Como é que você pode se definir um digital influencer e você não entregar conteúdo, né? Uma coisa que eu falo, uma coisa são buzeiros, aquelas pessoas que criam engajamento positivo ou negativo. Posto uma foto só para isso. E outra coisa é o digital influencer, que ele pode estar na zoeira entregando alguma coisa, ele pode ser uma blogueira que está ensinando a maquiar, ele pode ser um influencer digital que está ensinando alguma coisa das redes sociais. Isso é entregar influência, né? Então a gente precisa mudar alguns hábitos que dependem de outras pessoas. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que eles chegam, eu sempre vejo na internet, nos grupos tal, as pessoas falam assim: preciso de um gerenciador de redes. Aí eu acompanho todo aquele processo, né, da pessoa, vou lá, tenho todos os meus scripts para poder me apresentar para aquela pessoa, tudo mais. Script é o nosso momento da venda, né? Todo o envolvimento. E aí a pessoa, às vezes, não fecha comigo um treinamento, volta e fala assim: Joana, queria ver com você sobre o treinamento, porque eu acho que não está funcionando. Eu contratei um gerenciador de rede e o gerenciador de rede deu resultado na primeira vez, mas depois o engajamento caiu. Mas é lógico que vai cair, gente. 80% do comportamento dentro do inbound, da presença digital, é sua. Se você não entregar isso para o gerenciador de redes, ele não vai conseguir criar, ele vai criar uma peça digital lá no Canva, ou se ele for design ou alguma coisa, ele vai conseguir criar. Mas as pessoas aqui no Instagram, elas gostam de ver fotos, elas gostam de ver você em ação. Elas gostam de aprender alguma coisa com você. A fórmula do sucesso. Vou ensinar você a vender em 10 dias se você fizer isso aqui.
Tudo isso é relacionado ao seu comportamento. Tem que ter um comportamento de criar uma postagem diária, né? Eu não consigo criar porque às vezes eu estou em aula, mas se eu conseguisse criar eu teria maior ainda engajamento, né? Os meus seguidores hoje, eles são orgânicos. Então eu consigo, se eu começar essa construção aqui dessa live, toda semana ela vai aumentando. Hoje eu estou com 15, né? No outro dia eu estava com 5, teve dia que eu comecei com 2, a Nelma estava lá, entendeu? Foi assim que a gente se conheceu. Então a gente precisa criar as mudanças de hábitos e comportamentos. Finais de semana, o que você anda fazendo sempre todos os finais de semana? Será que não chegou a hora de você dividir um pouco a diversão com o saber? Antes eu sabia todo final de semana qual era boa. Dia de domingo e sábado eu estou dando aula. Não que todo mundo tenha que dar aula, todo mundo tenha que dar consultoria, todo mundo alguma coisa assim. Mas o empreendedor, ele não tem loja fechada, ele não funciona de 9 às 10. Né? Ele não é um shopping. Ele funciona se um cliente chegar para mim e falar 1h da manhã, oi Jô, pode falar? Eu vou falar. Como teve cliente ontem para mim e falou, Jô, já está dormindo, era meia-noite para segunda. 00:20, Jô, você já está dormindo? Queria tirar uma dúvida com você. Fechei uma venda. A pessoa só queria tirar uma dúvida e eu fechei uma venda. Porque se alguém me ligar essa hora, se alguém falar comigo essa hora, eu não tenho saco, porque as pessoas têm que saber que eu tenho horário. Ok, você tem várias maneiras de você falar que você tem um horário que você não vai falar naquele momento, né? Tem várias formas de você ser educado para o seu próprio negócio. Façam as pessoas falarem de vocês. Não fique esperando que as pessoas vão fazer elogio a você porque você é maravilhoso. Todo mundo é maravilhoso. Maravilhosa, maravilhosos. Só que você precisa fazer as pessoas falarem de você. Né? Você precisa ser idôneo com o seu negócio. Você não pode vender uma coisa que você não é. Então, eu mostrei uma foto antes, quando eu comecei o empreendedorismo real. Minha mesa toda aqui bagunçada. Tô aqui, ó, com a lista de palavras-chave dos meus alunos de Niterói para corrigir. Tô de férias nesse período. E eu fiz eles fazerem aquilo ali. Vocês alguma vez já pararam para fazer as palavras-chave do negócio de vocês? E o desdobramento do que seu negócio pode fazer? Você acha que você pode fazer só aquilo? Você não acha que você pode oferecer além daquilo? Né? Então, assim, a primeira coisa que eu errei quando eu criei o meu negócio foi errar em não ter feito a modelagem do meu negócio. Início, meio e fim. E hoje, quando eu comecei a fazer a parte da consultoria dos meus cursos, eu quase cometi o mesmo erro. Foi quando eu falei assim, não, vou parar e vou procurar ajuda. Por quê? Nós não somos, né, The Bests, Thundercats, Power Rangers, né? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de escutar. Uma pessoa que está aqui, ó, a Tati Brandão. Cara, toda vez que eu lembro de ter calma em alguma situação, eu lembro dela, porque foi uma pessoa que eu compartilhei no ano passado, quando eu fui fazer TED Speaker, um dia eu quero ter a calma da Tati Brandão. e a outra pessoa, assim, que eu assisti uma aula e eu trouxe para mim também, foi a Maria Torres, aonde no meio da aula dela, ela virou e falou assim, as pessoas têm que parar com esse dogma de achar que negócios sociais ou empreender não pode cobrar o seu preço. Tem que cobrar e cobrar o preço que é. As pessoas, elas têm um hábito de botar o preço no negócio das pessoas, mas elas não aceitam quando colocam no preço delas. Vocês acham que eu debato isso? Vocês acham que eu chego na rede? Não tem como. Então, a gente precisa criar uma cultura, né, do que as pessoas elas têm dor e da sua importância se ela investir no seu negócio.
É importante as pessoas saberem que elas estão investindo em algo para a vida toda. Pode ser produto, pode ser serviço, pode ser tudo, né? E a gente tem que parar com essa coisa de achar que a gente tem que chegar até sexta-feira para ser feliz. Quem empreende, ser feliz é todos os dias, né? E nós estamos no momento de buscar parcerias. Nós estamos no momento de pedir para abrir portas e que abram e abrir portas para pessoas e pessoas que também podem abrir portas para a gente. Quer ver uma experiência? Eu comecei a fazer essa live aqui, falei até lá no início, né? Eu chamei 3 pessoas que fazem sucesso, que são influencers. Eu achei que eles não iriam aceitar. Eu achei um monte de coisa, eu me auto-sabotei, porque se auto-sabotar faz parte do empreendedor. A gente tem a mania de fazer as coisas pelas pessoas, mas quando é com a gente, pô, será que vai dar certo? Será que não? Será que não? Será que sim? E aí eu chamei 3 pessoas influencers. Eu não vou falar quem são, surpresa, mas até setembro eu já tô com essas pessoas junto comigo que vão participar da entrevista. Eu tô muito feliz que eles me responderam. E, tipo assim, eu não tive nem dúvida. Sabe quando as pessoas, você chega numa energia que você fala assim, qual a oportunidade que eu teria de entrevistar uma pessoa que eu sou fã? Aí a pessoa, como assim? É só falar. E eu achando que aquilo ali ia ser um tabu, sabe? E o que eu fiz, gente? Que eu sempre falo, oportunizar as oportunidades. Isso pode não ser nada para uma pessoa que trabalha com nada relacionado ao digital, mas para mim tem muita importância. Porque a minha significa que a minha fala, que a minha marca, a minha autoridade como pessoa, né? Não autoridade de ser autoritária, existe a diferença entre autoridade e autoritária. A autoridade, o meu branding, a minha marca, ela está chegando em pessoas que estão respeitando. E é isso que eu queria estar falando com vocês, de pessoas estarem chegando e falar, ó, Jô, poxa, eu queria tanto fazer uma parceria com você, pô, Jô, eu queria tanto fazer alguma coisa, e eu consigo criar essas oportunidades. Amigas minhas que às vezes eu vejo que tem potenciais em fazer story, em fazer palestra, alunos meus que eu chego e falo, você tem dom para dar aula. Você tem dom. Tem hoje em dia alunos meus dando aula, estão lá criando conteúdos no YouTube, já estão mais avançados do que eu, né? E a gente precisa trabalhar sempre dessa forma, né? Eu quero falar sobre encantamento. Hoje eu estou criando um poder de encantamento sobre as minhas ações, sobre a maneira de me comportar, sobre aonde eu devo estar, com quem interagir, com quem chegar na minha vida. Tem pessoas que a gente não sai da vida delas, simplesmente a gente está numa oportunidade de um momento que a gente precisa dar prioridade para outras coisas, né? Não é que a gente não deseja mais aquela pessoa na nossa vida, mas a gente precisa criar um momento onde a gente também vai ter oportunidade para a gente. E não depositem essa oportunidade, vou falar uma coisa para vocês, não depositem essa oportunidade na amizade. Não é na amizade que se cria oportunidade. A gente cria oportunidade no nosso encantamento. Não adianta o amigo, me indica lá, não sei o quê, se você não tem um encantamento, se você não tem a fala, se você não tem a forma de agir, se você não tem a paciência. Você precisa ter a paciência, né? E aí, outra coisa de você mudar são os seus medos. Os seus medos, eles não podem ser maiores que você. Os seus dragões, né, eu costumo dizer. Existem vários dragões
que a gente guarda dentro da gente e a gente não coloca para fora no nosso dia a dia. Então a gente precisa colocar esses dragões para fora de uma forma de inovar. E inovar é uma coisa que a gente busca sempre. Eu fiz uma relação aqui, por exemplo, que eu queria falar sobre o meu público. Né? Joana, como é que você criou esse público? Como é que você criou depois da feira? Como é que você começou a mapear isso? Eu comecei a observar as dores do meu público. Porque eu comecei como gerenciadora de redes sociais. E eu cobrava um valor assim muito baixo do mercado. E os clientes, eles chegavam e às vezes eles falavam assim, eu não estou tendo resultado. E eu sabia, através dos meus estudos, que muita coisa dependia mais dele do que de mim. E aí eu reverti essa situação. Eu comecei a ir para as dores, né? Que é a pessoa entender o marketing digital para depois contratar um profissional de marketing digital. Se a gente conseguir identificar uma dor de mercado, hoje no digital, as principais dores são os comportamentos e a presença digital. Muita gente tem dificuldade de aparecer no mundo digital, de estar falando e tudo mais. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho. Eu estou aqui quebrando, eu estou aqui libertando mais um dragão, né? Um dragão que é algo que eu quero transformar na minha vida. Então hoje eu tenho todo um planejamento. Eu tenho um planejamento que eu faço trimestral relacionado ao meu negócio. Primeiro porque eu sou empreendedora, né? E hoje em dia eu consigo trabalhar com o meu empreendimento de forma faturando, né? Coisa que eu não fazia lá atrás. Eu já tinha minha empresa, já tinha tudo e não faturava, não criei esse hábito de faturar. E também a Joana, né? Como a Joana é contratada. Se eu sou contratada pela Joana, eu só sou contratada pela Empodere-se. E quando a gente consegue fazer isso, de separar as responsabilidades da nossa marca e do nosso eu, né, de como a gente é contratado, a gente nunca mais fica naquele desespero do não tenho dinheiro, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. A melhor coisa que existe é o seu amigo chegar para você um final de semana e falar assim, fulano, vem pra cá, curtir comigo não sei aonde, e você falar, você ter o poder de decidir se você quer ou não, não o poder de decidir se você tem dinheiro ou não. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Então, assim, quando a gente consegue se reinventar, dimensionar o nosso negócio, tudo fica mais tranquilo. Joana, é muito fácil para você. Não, não é fácil. Esse é meu 3º ano de empresa. Em 3 anos de empresa eu já quebrei 2 vezes. Por não escutar pessoas que tinham conhecimento de eu me achar autodidata em tudo. Não, eu sou sinistra, não sei o quê. Eu fiz educação financeira. Eu fiz curso de PNL, Programação Neurolinguística, né? Fiz um mini curso, não fiz o curso completo, mas eu sonho e aconselho todo mundo a fazer. Eu tirei minhas certificações de marketing digital, tanto nas plataformas quanto em cursos que eu fiz. Fiz consultoria com coach pessoal, fiz consultoria sim, porque eu precisei. Fiz mentoria no Sebrae, porque eu também precisei. Eu não simplesmente continuei com a minha marca, porque eu estava ali só apenas trocando dinheiro, né? Eu chegava e... Peraí, gente, rapidinho. Tá. Parece que a live tá acabando aqui, só tem 1 hora. Caramba. Educando o meu trabalho, né? Hoje em dia eu consigo... Sejam bem-vindos, todos de volta. Eu gosto assim, vem todo mundo junto.
Exatamente, Flávia. Quem está interessado volta. E aí, quando eu errei, né, nessas 2 vezes, eu falei assim, gente, eu não posso mais ficar ali o que a maioria de todos os empreendedores costumam fazer, trocar dinheiro. O que é trocar dinheiro? Eu invisto, recebo dinheiro, compro material e pago o boleto. Invisto, aí fica esse ciclo, né? Aí eu comecei a falar assim, gente, quando começar a dar dinheiro é que eu vou fazer as minhas coisas. Quando eu comecei a entender que a minha educação financeira, o dinheiro da minha empresa era da minha empresa e o dinheiro da Joana era da Joana, as coisas começaram a acontecer. Eu vou ser muito sincera para vocês, não é fórmula do sucesso, não é nada. Mas eu quero compartilhar uma coisa que me deixou muito feliz essa semana. Eu tinha dívidas do ano passado. Eu consegui pagar tudo em um dia. Com o meu negócio. A Empodere-se, eu paguei as dívidas da Empodere-se, e com a Joana, eu paguei as dívidas da Joana. Por quê? Porque eu comecei a domar o meu negócio. A gente não pode simplesmente chegar, pegar esse dinheiro e investir só em insumo. A gente sempre tem que pensar em investir na nossa parte de publicidade. O que é a publicidade, Joana? Gerenciar anúncio no Instagram? Não. Nossa publicidade, roupa, para a gente estar em locais. Imagina, eu sou professora, eu sou palestrante. Eu tenho que fazer roupa, eu tenho que fazer minha sobrancelha, eu tenho que fazer minhas unhas, eu tenho que comprar maquiagem boa para sempre estar bem. Eu tenho que começar a investir nos mimos, né, das empresas para as pessoas produzirem conteúdos com a minha marca. Eu tenho que pensar no seguinte: se eu tenho uma venda, essa venda ela não pode ser só para compra do insumo e pagar boleto. Eu tenho que pensar no que eu tenho que investir no outbound, fora da internet, e quanto mínimo que eu posso investir dentro da internet. Hoje, eu confesso a vocês que eu não estou investindo nada na internet, porque eu consigo, com meus parceiros, ou até eu mesmo, fazer vendas dos meus treinamentos, das minhas consultorias e dos parceiros que eu construo. Eu consigo transformar isso tudo no momento para poder reinvestir aqui fora. Então hoje eu consigo comprar roupa, consigo comprar o meu óculos, né? Daqui a pouco eu vou na Pedra do Sal, encontrar com meus amigos, né? Porque eu quero ir na Pedra do Sal. Hoje eu tenho o direito de escolher de ir ou não porque eu tenho dinheiro ou não, mas se eu quero sair ou não. E é isso que a gente precisa, criar essa filosofia como empreendedor. Você pode estar trabalhando ou você pode estar aqui fora. O que você precisa criar é os seus comportamentos e você precisa criar um hábito para cima dos seus comportamentos. Vamos lá, Dani? Vou te chamar aqui agora. Me chama aí, Dani. Compartilha comigo aí. Daniel. Me chama na carinha aí, Daniel. Vamos, Daniel. E aí? Oi, Daniel. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tranquilo, cara. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, ótimo, muito bom. Tô aqui acompanhando. Gente, esse aí é o Daniel. Daniel entrou em contato comigo na semana retrasada, né, Dani? E aí eu fiquei muito encantada com a história do Daniel, que também é um palestrante e professor, trabalha no Firjan e é empreendedor. Eu não quis adiantar a história dele, porque ele agora vai contar, né,
tudo que tem acontecido com ele em meses, não é, Daniel? Em relação na ao empreendedorismo. Fica à na vontade, verdade, Dani. na verdade, isso tem 9 meses, né? Eu retorno para a Firjan depois de 6 anos. Eu trabalhei na Firjan até 2012. Então, eu fui chamado para ingressar na Casa Firjan, que é um centro de inovação e tecnologia, e muito voltado também para empreendedorismo. Só que eu percebi que eu precisava voltar diferente do momento que eu saí. Então, quando eu saí há 8 anos atrás, e eu tinha em mente não voltar para trabalhar só, vou voltar, vou trabalhar, vou fazer minha hora e eu vou bater meu ponto, enfim, vou ser feliz. Não, eu percebi que eu tinha algo melhor para criar. Eu já era um cara casado, na verdade. Quando eu saí de lá eu era um moleque com 22 anos, e quando eu voltei para lá eu já volto com 31 casado. Eu tinha uma cabeça um pouco diferente, aonde eu comecei a captar algumas coisas que a Firjan passou a me fornecer como cursos e palestras, enfim. E eu comecei a jogar isso dentro de casa. Eu tinha um grande sonho em empreender. Se a gente voltar um pouco no passado, meu pai, para mim, foi o maior empreendedor que eu conheci, porque ele se foi, eu tinha somente 15 anos, então eu estou praticamente há 17 anos sendo testado, né? Quando é que você vai fazer o que seu pai fez? Quando é que você vai criar o que seu pai criou? Quando é que você vai ter a coragem que seu pai teve de largar o Nordeste, vir para cá e fazer o que ele fez e deixar o que ele deixou? E aí eu sou casado há 2 anos, e aí eu tenho 2 nichos bem diferentes, né? Bem loucos, vamos falar em si. A parte do meu bolo, na verdade, eu começo dentro da minha casa. Minha sogra faz bolo há mais de 20 anos e sempre fez bolo para o bairro. Então, aquele bolo da festa de 15 anos do vizinho, aquele bolo dos amigos da esquina que sempre pediram um tabuleiro para ela confeitado, ela sempre fez bolo maravilhosamente bem. E um dia eu estava almoçando no Botafogo Pré-Shopping, e eu lembro bem porque eu tenho uma agenda aqui, João, que a gente até conversou uma vez sobre isso. E aí, no dia 14 de março, eu peguei um cartão de uma lojinha pequena de bolo de pote, chamado Bolo do Amor. E cheguei em casa, falei com minha esposa: olha, Juliana, eu vou vender bolo de pote no trabalho, porque eu acho que tem um gap bem amplo ali, porque não tem lugar para comer doce em Botafogo, e os doces que tem em Botafogo são caros. Eu vou fazer um pouco de bolo com a sua mãe e vou passar a vender no trabalho. Não, no momento a gente até meio que, Daniel, aí começam os medos, né? Não, será? Não vai? Como assim? Enfim. E aí, como a gente é criado naquele piloto automático, né, de acordar e ficar 3 horas por dia dentro do ônibus como eu fico, morador de São Gonçalo, até chegar em Botafogo, eu percebi que eu precisava quebrar essas barreiras, né? Sair dessa linha de produção e tentar criar algo que modificasse radicalmente a minha vida e meu jeito de pensar, porque a gente não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para acordar cedo para fazer uma ginástica, a gente não tem tempo para visitar a mãe quando mora um pouco longe, a gente não tem tempo de ver os amigos, mas aí quando tem qualquer fofoca na internet, a gente é o primeiro a saber quem o Neymar está namorando, quem a menina traiu, quem não sei quem, a gente sabe de tudo. Mas hoje, diferentemente de quando eu comecei a pensar nesse modelo de empreendimento, as informações, a gente buscava as informações. Eu tenho 32, há 10 anos atrás na faculdade não tinha um celular. Então eu percebi que eu tinha um mundo de informações na minha mão e não sabia usar. Exatamente. Sabia Instagram, Facebook, e o WhatsApp, enfim, bota foto e compartilha. Quando eu resolvi criar o bolo de pote, eu levei muitos poucos bolos de pote para o trabalho, levei uns 20 bolos, assim, a gente vendeu muito rápido. E aí é aquele teste, né? O bolo sabia que era maravilhoso, mas eu comprei um pote, parecia uma marmita. E aí as pessoas olharam e falaram: cara, que legal, quanto é que é? Eu falei: custa R$10. Eu calculei por baixo assim, né? Que a gente comprou um material de tabuleiro e tal. Vendeu muito rápido, e eu falei com minha sogra. Eu falei: pô, sogra, acho que a gente pode fazer uns potinhos maiores e menores, enfim. Até que um dia ela falou: cara, vamos pro Ceasa ou vamos pro Renatas, que é uma loja de Niterói, vamos comprar material pra gente fazer bolo por uma semana. E aí foi quando eu tive a brilhante ideia de começar a me aventurar em livros, não só de gastronomia, mas livros para tentar entender como eu poderia automatizar esse trabalho. Eu adquiri um livro Trabalho 4 horas por semana, indico para todo mundo. Ele ensina basicamente alguns mecanismos, depois eu até posto e compartilho com vocês.
alguns mecanismos de você automatizar, né? Pode falar. Não, eu tô escutando. Não. Aí eu adquiri esse livro e outros livros eu comecei a baixar audiobooks e ficar lendo e tal, porque eu tinha 3 horas para chegar em Botafogo. Nas 3 horas que eu passava dentro do ônibus, eu percebi que estava todo mundo vendo Netflix. E parecia um dominó. Todo mundo entrava no ônibus, que é o frescão, que a gente chama aqui em São Gonçalo, descia as cadeiras e ou estava dormindo, ou estava no Facebook, ou estava no Netflix. E aí foi a hora que eu comecei a adquirir livros, foi a hora que eu comecei a perceber que se eu quisesse ser diferente das pessoas, eu não poderia ser igual. Então eu sentava no ônibus, estava todo mundo deitado. Eu falei, pô, eu não vou deitar. Primeiro que eu não gosto de dormir em ônibus. Segundo que até eu tenho a dificuldade de ler porque dá dor de cabeça em ônibus. Então eu falei, eu vou ler até onde eu posso, quando eu não puder, eu vou tentar baixar o audiobook e vou ficar escutando. Foi quando eu levei os bolos para o trabalho, tinha vendido na primeira semana bastante, e aí depois que eu li o livro, uma semana depois, eu li uns 4 ou 5 capítulos bem rápidos, eu automatizei. Eu deixei os bolos lá, combinei com as pessoas que iam comprar para anotar no caderno e eu fui trabalhar. Subi para trabalhar e larguei os bolos lá. E aí eu passei todo dia a pegar só o caderno e vi que estava a listagem lá correta, os bolos que eu deixava, e eu percebi que eu vendi 150 potes em uma semana de bolo. Aí eu falei, pô, eu acho que está dando algum retorno, né? Cheguei na minha sogra, entreguei o dinheiro do material e tal, falei, eu acho que a gente pode profissionalizar isso. E aí foi quando entrou um amigo, que aí na hora a gente começa a procurar pessoas que a gente tem alguma dificuldade, né? Marketing, na verdade, eu gosto bastante, mas design eu sou um fracasso. Então, Pedro, que é um grande amigo meu na jogada, trabalhava comigo na Firjan, onde ele criou a marca dos bolos da Miri, minha sogra é Miriam. E aí eu criei um Instagram. E assim, o que eu passo para as pessoas que estão assistindo aqui é o seguinte, você tem que começar, na verdade. E começar com pouco. Mas fazer muito com pouco que você tem. Eu comecei com R$70, que foi o preço de um tabuleiro. Desse tabuleiro me gerou 30 potes, eu vendi os potes a R$7, já me gerou um retorno, eu paguei minha sogra, investi o dinheiro, ainda sobrou pouco. E aí comecei a fazer esse capital. Só que aí quando eu criei o Instagram, na verdade, eu comecei a criar algumas ferramentas simples de automatização para chegar até algumas pessoas que teriam supostamente interesse em bolo. Foi quando uma loja do Shopping São Gonçalo, aqui próximo da minha casa, me contactou, querendo experimentar os bolos, a gente fechou uma venda para eles. Só que o que me assustou foi o seguinte, eu comecei a fornecer bolos para eles e continuei vendendo meus bolos no trabalho. Um dia voltando, simplesmente voltando, indo para casa, na calçada do meu trabalho tem uma loja chamada Empada X, e a Empada X eu deixei 2 bolos lá para a gerente da loja, falei, eu vendo bolo de pote e tal, minha sogra faz, a gente tem uma marca, tem validade, tem tudo. A moça, não, deixa aqui que a dona vai experimentar. Olha, passou uma semana, nada no meu telefone tocar. Falei, acho que eu fiz besteira. E aí, meu telefone tocou, a dona da loja estava me ligando, eu falei, opa, caramba, vou vender bolo em Botafogo. Saiu do metrô, passo ali, deixo o bolo, vou trabalhar feliz da vida. Seguindo aquele piloto automático de uma sociedade normal que faz isso como qualquer um. Eu falei, é o meu caminho, eu não queria sair do meu caminho. E aí a dona da loja me chamou e falou, Daniel, olha, eu tenho uma proposta para te fazer. A gente aqui, loja em Botafogo, só que eu quero que você atenda 4 lojas. Eu falei, meu Deus do céu, eu já vi minha sogra infartando, eu começando a ter um colapso, porque eu não imaginei que isso ia acontecer assim. A gente calculou mais ou menos, foram 38 dias. E em 38 dias a gente fechou 7 pontos de venda, né? Então a gente atende 2 lojas em Botafogo, uma em Copacabana. 7 dias, Daniel. Em 38 dias eu fechei 7 pontos de venda. Então hoje a gente tem 7 pontos de venda e basicamente em 1 mês e 10 dias, nem chega a isso. E hoje a loja de Botafogo, que é um ponto de referência, que ela é a sede, mas tem mais 4 filiais, tem uma no centro, uma em Copacabana e mais uma em Botafogo. Hoje eles pedem basicamente 200 potes por semana para mim, fora os outros clientes que eu tenho no trabalho, o Shopping São Gonçalo e em Madureira também. A gente tem um pouquinho de bolo que a gente vende lá para o Madureira Shopping também, para o meu amigo Lucas. Então a gente começou a automatizar essas vendas e aí as pessoas perguntam, cara, mas você tem, sei lá, 120, 130 pessoas no Instagram, como é que você conseguiu vender? Eu acho que é coragem, né? Assim, Joana, eu costumo falar para as pessoas que todo mundo ele nasce vendedor. Algumas pessoas desenvolvem muito para frente, outras não.
você acabou de falar, eu preciso fazer sobrancelha. Então, você está vendendo uma imagem que você está bem cuidado. Exatamente. Bem disposto. Então, quando você vai procurar uma roupa lá no shopping, você quer apresentar uma pessoa bem vestida, que tem uma vestimenta. Então, todo mundo, ele passa a se vender. Só que a pessoa não tem essa noção. Ela se vende o dia inteiro. Ela posta uma imagem no Instagram de trabalhar feliz da vida. Ela posta o almoço dela. Ela está vendendo que ela é fitness. Ela está vendendo que ela é não fitness. Então, sim, todo mundo passa a fazer isso. Agora, eu costumo falar para as pessoas que tem 3 fatores que mudaram um pouco minha vida, né? Que é que eu sou casado, na verdade, e aí eu saio um pouco dessa parte de bolo e entro numa parte de casamento e relacionamento. Então, a primeira ideia, na verdade, depois veio o bolo, mas a primeira ideia foi buscar ajuda para casais que não tinham planejamento algum. E eu, quando eu falo planejamento, não era o planejamento financeiro, mas era um planejamento... Que é o seu segundo negócio, né, Daniel? E é o meu segundo negócio, que é onde a gente trata isso em palestras, e agora a gente vai começar a abordar isso nas igrejas, para as pessoas que estão interessadas em assistir, e não só nas igrejas, mas eu dou essa palestra em escolas, no meu próprio trabalho, no Senac, em igreja, enfim. O tema, na verdade, ele trabalha um relacionamento, mas é um relacionamento normal, independente de sexo, religião, gênero, enfim, é um relacionamento não planejado, porque todo mundo te ensina diversas coisas. Você passa 14 anos da sua vida numa escola tentando estar numa média. Alguém botou isso na nossa cabeça que a gente precisa ir para a escola, fazer um Enem, prestar uma faculdade, casar, comprar uma casa de 30 anos e ser feliz. Só que ninguém ensina você como você deve se comportar depois que casou. Eu percebi isso dentro da minha casa porque assim que eu casei, eu apresentei uma planilha para minha esposa e todo mundo, quando eu falo, se assusta, que eu apresentei um PowerPoint. Você fez uma apresentação, a melhor parte da live, gente. Você fez uma apresentação PPT. Eu fiz um PPT dizendo o que eu gostaria de fazer para que eu pudesse melhorar, na verdade, o meu relacionamento, e o que eu gostaria que, se ela pudesse ter dicas e sugestões para a gente tentar melhorar. Porque, assim... Aprendam, meninas! Eu vou dar um exemplo simples que todo mundo vai se identificar. Joana, você gosta de lavar louça? Não. Não. Aí, beleza. Aí a Joana encontra o Daniel, que odeia lavar louça. Aí a Joana passa 4, 5 anos namorando com o Daniel. Só que em nenhum momento, nenhum domingo à tarde, você nunca chegou pro Daniel e falou: Daniel, se a gente casar, você que vai lavar a louça, não vai acontecer isso. Não vai acontecer nunca isso. Porque ninguém se planeja, na verdade, para dividir algo que você já está dividindo. Você começa a namorar com alguém, você divide sentimentos, você divide a conta de cinema, você divide segredos, você divide tudo. Só que você não divide um planejamento. Então, assim, são coisas simples que você, quando estava sozinha, você dorme de um jeito. Quando você casou... Gente, mano, quero esse slide para minha vida. Então, assim, a gente tenta entrar numa dor, como você falou mais cedo na aula, que é uma dor de qualquer pessoa. Que é o relacionamento. Qualquer relacionamento que você tiver e você não tiver um planejamento, isso vai dar problema. Então, assim, como uma guerra. Nenhuma guerra começa com o cara falando assim, estamos em guerra. Não, ele começa com um telefonema, olha, não entre aqui nessa região. Exatamente o casamento. É a toalha que fica em cima da cama, é aquela pia que você deixou de tirar, é o chão que você poderia ter passado. E todo dia você vai escutando. Isso é o banheiro que ninguém quer lavar. Exatamente. Então, assim, a gente começou a planejar isso, tanto eu quanto a Juliana, de tentar dividir coisas pequenas para não se tornar problemas grandes. Então, assim, semana passada, eu chegando no mercado, estourei um vinho aqui no chão, espatifou o chão todo. Ela, na hora, ficou nervosa. Falei, Juliana, pano, balde, depois a gente resolve quem quebrou, quem não quebrou. Então, assim, a gente procura sempre resolver as coisas logo, para depois tentar, a gente poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Então, assim, qualquer relacionamento ele vai ter problema, só que ninguém se planeja para isso. Quando você dorme sozinha, você dorme numa cama de casal, que é só você, e é uma coisa boba. Quando você passa a dormir com alguém, a coberta que era só sua vai ter divisão. Ah, não, eu só dormo com a minha coberta e você só dorme com a sua coberta. E aí aquela joelhada que você toma nas costas que você nunca tomou, você passa a tomar. E é um empurrão, uma mão que passa no seu olho, de repente, na noite, que você nem sabe de onde vem. Só que você não se planeja para isso. Claro, Daniel, é normal, os casais vão se conhecendo ao longo do tempo. Mas se você tiver um planejamento, algo simples, como assim,
Minha esposa trabalha, às vezes, a semana toda viajando. O que custa eu pegar e falar assim, pô, Juliana, já que você está trabalhando a semana inteira viajando, eu vou passar o pano, eu vou limpar tudo, vou deixar tranquilo. No sábado só divide o básico, que é botar a roupa na máquina e estender roupa. Pode ser? Porque eu acho sacanagem. Como um homem, eu mesmo trabalhando em Botafogo, morando em São Gonçalo, enfim, com todas as desculpas que eu tenho, eu não posso chegar no sofá e esperar que a pessoa saia lá da Conchinchina, chegue aqui de avião, cansada, sexta-feira à noite, tendo que limpar a casa inteira. Se eu estou aqui, posso ajudar? Porque assim, Jonas, quando a gente, eu, o Daniel particularmente, quando eu resolvi casar com a Juliana, eu resolvi tirar alguém de casa, eu sabia exatamente o que ela tinha dentro de casa. Ela tinha todo o conforto, ela tinha o pai, ela tinha a mãe. Então você tira alguém de casa para passar perrengue fora de casa, eu acho que isso não é um relacionamento. Né? Eu acho que é uma moda Bangu que as pessoas, vamos vivendo. E a gente chegou numa sociedade que eu converso muito com a minha mãe, aonde não deu certo troca. Diferente da geladeira da minha mãe que está lá há 20 anos, que é a bege da Electrolux, qualquer coisa que aconteça dentro da minha casa hoje, eu não tento consertar. Eu falo, Juliana, troca, a gente parcela, vamos dar um jeito, enfim. Então, as pessoas hoje, elas estão no troca-troca em qualquer coisa. Quebrou o celular, vamos calcular a tela. E ninguém entra num relacionamento para também terminar, né? Um relacionamento também é um empreendimento, se você for pensar também. Porque, poxa, exatamente, é a sua empresa, porque é que nem você ter sociedade. Você hoje tem a sociedade, que é a sua sogra, e você tem um empreendimento, você trabalhando e tudo mais, você tem relacionamentos, né? Verdade. A gente simplesmente não pode chegar e impor, mas se todo mundo tivesse essa atitude que você teve, eu quero, inclusive, essa atitude para minha vida, né? O slide, eu vou colocar um slide, vou comprar e vou compartilhar. Isso é fenomenal, até mesmo para você, como você transfere isso para os seus alunos. Porque hoje em dia, cliente chato não dá troca. Não, às vezes aquele cliente chato te traz muito retorno. Eu tenho, eu tenho clientes que não são chatos, mas eles são metódicos. Eu sou metódica também com algumas coisas. Mas eu consigo criar uma articulação daquilo ali. E assim como você não entrou num relacionamento para poder, você entrou num relacionamento para poder crescer. Assim a sua vida, no seu relacionamento, como também no seu negócio. Na verdade, a gente não... Eu não inventei a roda, e você também não inventou a roda. E a Exatamente. Que está assistindo a gente, que vai assistir a gente também, é o que eu falo. A gente não precisa inventar a roda. A gente tem que querer e parar de pensar que precisamos ser igual a todo mundo, todo dia, fazer as mesmas coisas, pegar os mesmos ônibus lotados, pegar o metrô que oito pessoas por metro quadrado. E aí, talvez assim, eu entro no metrô, às vezes eu saio sem querer sair e eu entro sem querer entrar. Então eu sou empurrado para algo que... E as pessoas acham normal, ficam rindo. 8 horas da manhã as pessoas estão rindo, sendo empurradas, tomando cotoveladas, e acham isso uma naturalidade absurda. Eu passo, às vezes, para os alunos nos eventos que a gente faz, e eu falo, vocês têm a oportunidade de ser muito diferente da minha geração, que tem 32 anos. Vocês só têm 20. Vocês têm uma informação absurda na mão, que é o celular, que vocês podem usar para ganhar dinheiro, para fazer vídeo, para vender, para gerar conteúdo. Enfim, vocês podem usar para várias coisas. Se vocês quiserem fazer o básico, como todo mundo faz, vocês vão ser básicos. Então, o mundo está cheio de 7. A média de todo mundo, o mundo está cheio de 7. Se você pegar um ônibus, está todo mundo com pós, com mestrado, mas está todo mundo dentro do ônibus. Mas eu tenho pós, mas eu tenho mestrado, eu estou lá. Então, será que você quer isso para a sua vida, para o resto da sua vida? Trabalhar 30 anos, não sabe-se lá quando uma previdência vai ser aprovada e confiar em X, governo A, B, C ou D, não importa o governo, mas... A gente confia muito nas pessoas, e aí culpa todo mundo por tudo que está acontecendo. O mundo é violento? O mundo sempre foi violento, talvez piorou mais um pouco, mas sempre foi violento. Se você pegar a antiguidade, só tem tragédia na história. Um foi enforcado, um foi aniquilado, um foi crucificado. Sempre teve violência. Então, assim, se você for se prender, não vou sair de casa hoje porque está muito perigoso São Gonçalo. São Gonçalo é perigoso desde que eu me entendo por gente. Qualquer lugar da cidade é perigoso. Então eu não vou empreender, eu não vou sair daqui 5 horas da manhã. Amanhã eu tenho 90 bolos para entregar. Enquanto eu estou falando com você,
esposa está colocando validade em 90 potes de bolo que eu tenho que entregar amanhã. Aí. Então, assim, é uma parceria e coisa que ela não é obrigada a fazer, porque é um negócio meu. Mas ela entendeu que ela precisava participar e me ajudar e evoluir, porque as coisas estão crescendo. Então, assim, as coisas crescem para todo mundo. Eu montei um negócio, mas eu sei, Joana, que eu não vou chegar em lugar nenhum sozinho. Ninguém chega. Com ela e com a minha sogra, eu chego muito mais longe. Com isso certeza. É que eu procuro passar para as pessoas, que as pessoas falam, caramba, como é que você acorda em São Gonçalo, demora 3 horas para chegar, trabalha em Botafogo, dá palestra, entrega bolo, é casado, aí fala que é feliz, tudo mais, porque eu resolvi sair dessa manada de loucura, dessa linha de produção, dessa linha de montagem que todo mundo fica e acha que é, como você falou, de segunda a sexta. Uma máquina, né? Uma máquina, e você adora a sexta-feira e adora quando chega as suas férias e odeia a segunda-feira, porque a gente está trabalhando e percebe que as pessoas chegam e falam, meu Deus, nossa, hoje é segunda-feira, caramba, são 3 horas da tarde ainda, hora, não, para. E eu amo segunda-feira, porque segunda-feira meu celular de domingo para segunda começa a bombar. Eu também. Começa é o dia que eu entrego mais bolo, é o dia que eu recebo os meus pedidos que eu entreguei na semana passada, é o dia que eu pego as coisas na agenda e começo a botar para frente. Coisas simples, Joana, que mudaram minha vida. Uma agenda. Isso aqui, ó. Coisa boba, uma coisa Planner, de 19 né? reais. Coisa simples, de você pegar um domingo... E atitude, né, Daniel? Porque, assim, quantidade não quer dizer atenção. Quantidade não quer dizer atração. Por exemplo, a gente teve essa caída aí de curtidas de Instagram, o que pra gente que trabalha muito mais fora do que dentro, né? Claro que a gente tem a nossa presença digital, a gente coloca, né, nossos conteúdos e tudo mais. Mas se a gente não fizer um trabalho como esse, de relacionamento, de formiguinha, que é um trabalho também de... Por exemplo, eu trabalho equipe, mas você tem equipe, né? Mas só que, por exemplo, hoje eu tenho os meus alunos que são minhas vozes. Eu consegui criar embaixadores da marca. Se a gente consegue criar embaixadores da nossa marca, não é que atendimento é diferencial. Eu vejo muita empresa falar, a gente tem um atendimento diferencial. Atendimento é uma obrigação. Né? A gente criou esse dogma de achar que tratar bem num relacionamento é um diferencial. Não, tratar bem a gente estar ali, ó, junto, como você falou, não vamos discutir quem quebrou o vinho. A gente vai estar ali resolvendo o problema e depois a gente vê, podia ter sido assim, podia ter sido assado. A mesma coisa no relacionamento com o cliente. Às vezes, assim, eu ficava muito constrangida, Daniel, de chamar algumas pessoas para parceria ou chamar algumas pessoas para poderem fazer trabalhos comigo e quando era na hora do vamos ver, a pessoa não ia. E aí eu pensava assim, cara, que tipo de responsabilidade e mentalidade que eu tenho que criar para poder suprir isso tudo? E eu comecei a criar uma estrutura comigo de estar preparada para o plano B caso alguém me deixe na mão. Né? Porque a gente passa por isso. Muita coisa assim, eu vou vender bolo. Né? Eu tenho uma encomenda para entregar sexta-feira. Uma das coisas que a gente não pode fazer é contar com aquele dinheiro de sexta-feira. Né, Daniel? Contar com o dinheiro de sexta-feira, não. A gente tem que contar com o que a gente já produz. O que vai vir de fora é o seu, é o da sua empresa. Né? A gente, inclusive, estava conversando sobre isso ontem, que a gente tem levado muito a sério essa parte do faturamento. Né? Então, assim, o empreender real, ele é isso. E, na verdade, Joana, hoje eu estava conversando no trabalho e escutei um amigo falar assim, eu tenho tanta vontade de empreender, mas eu precisava de uma oportunidade e tal. Eu falei, oportunidade é começar. O que você gosta de fazer? Eu gosto de dar aula. Eu falei, tá, mas você hoje tem condições de dar aula hoje no horário que você trabalha? Não. Eu falei, por que você não dá aula online? Por que você não cria um Instagram, começa a criar conteúdo e a criar um produto e daqui a pouco você está dando aula para cursinho, daqui a pouco você está dando pré-vestibular, enfim, você não gosta de dar aula? Ou cria um canal no YouTube. Você tem todas as ferramentas de graça, mas qual é a sua desculpa? Eu quero dar aula, mas eu quero dar aula fisicamente. Então, como eu não tenho tempo de dar aula, eu não vou dar aula. Então, assim, as nossas desculpas, e às vezes são até piores que os medos. Porque o medo é normal você ter medo. Né?
Mas a desculpa ela é a primeira coisa que te pisa. Não, calma aí, não pode ser assim. Quando eu entrei na Firjan, ninguém acreditava que eu ia retornar para um lugar que tinha me mandado embora 6 anos atrás. Eu não tive medo de entrar com currículo, me candidatar de novo, porque eu falei, pô, como é que eu vou entrar com currículo numa empresa que me mandou embora? Algo que não aconteceu. Todo mundo me tratou muito, muito bem, me selecionou, eu passei no processo e estou na empresa. Então, assim, hoje eu não tenho medo, porque como a gente já conversou até um pouco tempo atrás, a gente conseguiu construir em mais ou menos 10 meses alguns planos que, se por acaso acontecer algo que não dê certo, a gente tem outros caminhos para seguir, não ficar desesperado, como outras vezes já aconteceu comigo, de ser desligado e não dá certo. Então, assim, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo numa velocidade muito grande, e aí eu converso muito com a minha esposa, porque a gente tem um medo que é normal da gente. Eu faço uma operação para sair de casa, então eu tenho que saber na câmera se tem alguém passando na rua, eu tenho que destravar o carro com o portão fechado, eu tenho que olhar, e às vezes eu subo, tem gente me seguindo, não, né? Atrás de mim eu acho que já é alguém, aí eu dou 2 voltas. Enfim, hoje a gente tem medo de ter gente na rua. Antigamente a gente dava graças a Deus que tinha gente na rua. Então as coisas... Hoje em dia a gente tem medo, é verdade. Elas vão mudando o susto, né? Exatamente. Então, assim, a gente estranha. Algum, eu desço. Entendeu? Se tiver ninguém na rua, eu desço. Se tiver alguém, gente, não tem alguém na rua, eu não vou descer. Então a gente começa a se automatizar com uma sociedade que mostra o dia todo homem matando mulher, mulher matando homem, e agressão física, verbal, tudo que é tipo de violência passada numa televisão que está programada para mostrar isso. Aí você entra numas redes sociais, páginas de bairros, como, por exemplo, São Gonçalo vai mudar, São Gonçalo informa, como você deve ter no seu bairro aí também. Ah, olha, arrastão aqui, vítima aqui, cuidado, estão invadindo aqui. Aí, se você acompanhasse o dia inteiro, como você falou, você vai criar um paradoxo. Uma bolha social. E você vai achar que você vive na Síria. Você mora na Síria totalmente. Você não cria nada, porque, assim, tem coisas que às vezes não chegam nas pessoas por conta desse tipo de... Não é questão... É como eu falei, eu mudei os meus hábitos e eu mudei o meu comportamento. Assim como você também deve ter mudado os seus também. Então, antes eu chegava e eu só via balada, eu só via esses tipos de postagem, né? Eu não conseguia enxergar além daquilo que aparecia para mim nas redes sociais. Existiam vários eventos por aí, ano passado, que eu nem sabia que existia. Né? Eu não conhecia o significado de uma startup, eu não conhecia o significado de um hackathon, eu não conhecia o significado de nada, de tudo. E aí, quando eu saio de casa, né, porque empreendedorismo, eu tenho a minha mãe de 73 anos que mora aqui comigo, tadinha, ela tá lá no quarto, ela não vem pra sala, empreendedorismo real, né? Porque ela sabia que eu ia fazer a live. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, no ano passado, a gente estava num período muito complicado aqui dentro de casa, porque ela falava assim, cara, vai trabalhar no supermercado, vai trabalhar de caixa, sabe? Vai trabalhar de caixa porque você precisa ganhar dinheiro. Sua marca não te dá dinheiro, né? E eu tinha na minha mente que eu falava assim, cara, eu tô levando isso aqui muito na brincadeira, eu tô levando isso aqui muito nas coxas, eu preciso me capacitar, eu preciso me profissionalizar. E foi quando eu tive um amigo, né, que ele chegou para mim e falou assim, Joana, procura um espaço perto da sua casa, pode ser um coworking, e começa a ir para lá e conhecer pessoas. Foi nesse coworking que minha cabeça fez assim, ó, vum, né? E detalhe, no meu bairro. Mas ali eu já estava em outra bolha social. Não era mais a bolha social dos meus amigos que eu encontrava na balada final de semana. Né? Não era aquela bolha social relacionada às coisas que eu via ali acontecer toda semana a mesma coisa. Eu comecei a receber uma carga de informação que eu falei, cara, ou eu vou ficar frustrada, porque eu cheguei a 39 anos e não conhecia nada disso, ou eu vou começar a me equilibrar e alcançar essa galera aí.
E foi o que eu comecei a fazer. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito tempo sem sair final de semana, estudando, 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 estudando. Minha mãe, você não para de estudar, você tem que fazer alguma coisa, você vai pirar, você tem que namorar, você não sei o quê. Não, mãe, agora eu escolhi que eu quero padronizar a minha empresa, eu quero fazer tudo acontecer. E eu quero perder os meus medos. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de dar aula. Eu lembro até hoje quando falaram assim pra mim, Joana, você vai pegar uma turma do Senac, tá? O que você sabe? Eu sei mídias sociais e sei e mídias digitais. Tá, mas então você vai pegar SEO. Não, eu não sei SEO. Tá, você tem um tempo para poder aprender SEO. E aí eu fui tirar minha certificação de SEO. E assim é minha vida. O que eu falo para as minhas amigas, quando elas vão, eu fui chamada, eu não sei fazer. Você não sabe fazer? Mas tem sempre a primeira vez e você vai aprender. Né? Você tem o seu trabalho, você criou uma rotina aonde você pode, nesse de recurso, né, nesse curso que você faz até o seu trabalho, de empreender. Né? E o empreendedorismo real, ele é isso. Você pode estar trabalhando e ter o seu negócio, daqui a um tempo, quando você, se um dia, Deus me livre e guarde, né, você não tiver mais o seu trabalho, você não tem mais medo, porque você sabe empreender em qualquer coisa. E eu queria até que você deixasse essa mensagem, né, Daniel, do quanto isso não é um tabu para as pessoas que querem empreender e têm medo. Na verdade, eu não só não tenho medo, como a vida, na verdade, foi me ensinando a não ter medo. Né? Como eu perdi um pai com 15 anos, e no outro dia eu já estava na sala de aula estudando, e a professora, na hora que eu entrei, ficou apavorada, porque ela falou, como é que um cara perdeu o pai e no outro dia está aqui? Eu falei, professora, eu posso assistir a aula? Ela falou, você está bem? Eu falei, não, mas eu preciso assistir a aula porque meu pai pagava o colégio, e eu nunca faltei a aula nenhuma. Quando meu pai era vivo, não vai ser agora que eu vou faltar. Até porque eu preciso terminar o colégio. E eu nunca repeti de ano. E graças a Deus, enquanto ele foi vivo, eu nunca dei trabalho para o meu pai. Então, assim, o medo, ele bateu na minha porta muito cedo. O que você vai ser? Você perdeu um pai, você não tem nada? Se vira, cara, dá teu jeito. E é o que eu passo para todo mundo que normalmente conversa comigo. Porque eu conheci a palestra. Eu tinha medo, na verdade, de falar em público, mas eu comecei a trabalhar na Casa Firjan falando em público, quando a Ana Paraense, lá do Senac, foi visitar a Casa Firjan. Nunca tinha ouvido falar da Ana. A Ana foi um amor de pessoa, levou Ana maravilhosa. 30 pessoas. E aí eu contando da casa e tudo mais, eu falei, olha, Ana, eu tenho uma história assim, assim, assado e tal. Daniel, de onde você mora? Eu falei, eu moro em São Gonçalo, levo 3 horas para cá, 3 horas para lá, passo metade do dia dentro de transporte público. E eu criei um bolo, estou vendendo meu bolo, criei um site de casamento e tudo mais, do zero, sem saber nada de programação, enfim, entendendo nada de WordPress. Ela, cara, você precisa dar uma palestra. Eu falei, palestra? Você não está falando aqui para mim? E aí a gente já se veste com aquela capa, né? Que a gente, no meio dos amigos, vira a chavinha. No meio dos amigos, a gente aquele centro de atenções, né? É o comediante, é o piadista, tudo. E aí quando você pede para apresentar um trabalho ou para apresentar qualquer documento dentro de uma empresa, não, eu não gosto de falar em público, vai lá você e tal. E começa aquela capa. E eu falei, não, eu vou lá. E cheguei em casa para minha esposa e falei, olha, Juliana, eu vou dar uma palestra. Ela, Aí começou, né? Palestra? Cara, tu tá vendendo bolo. Tu tá criando um site de relacionamento. O que tem a ver palestra? Eu falei, eu vou contar minha história. Minha história vai inspirar algumas pessoas. E aí começou uma série de gente me chamando, onde eu conheci diversas pessoas, graças a Deus. E aí cheguei até nos Institutos Gourmets, o Alessandro e o Wallace. O Instituto Gourmet de Niterói de Madureira é do Alessandro. O Alessandro estava me ouvindo agora há pouquinho aqui. Tenho muita gratidão por ele, porque ele abriu as portas do Instituto para eu contar a minha história do bolo. Então, para incentivar as pessoas que estão fazendo curso lá também, para correrem atrás, porque é muito fácil você fazer um curso, mas o difícil é praticar. Então, é muito fácil. Exatamente. Como você falou, você pegou várias certificações. Mas é mais fácil você pegar a certificação e botar no bolso e falar assim, não, eu tenho. E botar lá a situação na mesa mesmo, falar, não, eu fiz, tenho certificado e vou trabalhar com essas certificações aqui. Porque todo mundo fala, não, porque eu estou formado, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, mas tá, o que você faz? Se todo mundo colocasse isso na prática, né, de você ter e você praticar.
E aí começam os medos. Porque, não, eu sou formado. Então, a obrigação da empresa é me dar oportunidade porque eu sou formado. Quem tem que gerar oportunidade é você. Então, Exatamente. foi o que eu fiz. Com todas as minhas desculpinhas. Ah, Daniel, coitado, não tem pai, mora com a mãe a vida toda, não tem condição, pagou uma faculdade com curso, tudo mais. Aí arranjou um emprego lá em Botafogo, pega ônibus, metrô, a ponte. Eu tenho milhares de desculpas para não fazer nada. Então, assim, se você quiser, lá no final, chegar e ser qualquer um, mais um na multidão, como todo mundo acontece na maioria das vezes, você continua fazendo o seu de 9 às 6 normal, ganhando seu salário e sendo feliz, não tem problema. Só que eu percebi que eu poderia fazer muito mais e, na verdade, eu estou sendo muito mais feliz do que quando eu só trabalhava de 9 às 6 normal e só fazia o meu, porque hoje eu sou reconhecido, hoje as pessoas me chamam no direct para fazer parceria, hoje as pessoas me convidam. Hoje as pessoas falam, caramba, te assisti e tudo mais. As pessoas me chamam aqui, convidado. Então, assim, eu tenho muita gratidão por pessoas que lá atrás me incentivaram nesse processo. Entendeu? Uhum. Eu já acho que você tem que fazer uma live semanal, hein? Você e a Juliana. Eu vou passar a fazer. Ela odeia aparecer no celular. Meu Deus. Já acho que você tem que fazer uma live. Cara, isso é muito importante. Não, e entregar a verdade é muito importante, porque assim, o que a gente vê também no mercado, pessoas que estão se oportunizando também, né, Daniel, dizendo que faz as coisas e não fazem, elas simplesmente, eu faço, aí você vai ver, quando você vai ver a pessoa não faz, e ela acaba gerando uma frustração em outras pessoas que têm sonhos, né? Isso já aconteceu muito e a gente está aqui para quebrar esse tabu e falar, a gente é feliz com o que a gente faz, a gente corre atrás, estuda, se informa e repassa essas informações na prática, aplicar é preciso. Tudo que eu leio hoje eu consigo aplicar no meu negócio e isso tem me dado muito resultado, ver trabalhos como o seu, trabalhos como a Andréia Brasil, que inclusive é a nossa próxima convidada da semana que vem aqui na live. E assistir isso tudo, né? Todo esse crescimento. Porque outro dia eu estava falando, eu comecei com live, eu tinha 1 pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas. Hoje a gente chegou na live que caiu a 28, agora a gente está com 22. Então significa que não é uma coisa que só eu e você passamos, é uma coisa que todo mundo passa. Que é a dor, que é o medo, que é do empreendedorismo real mesmo. Né? E se capacitar é preciso, né, Daniel? Não só se capacitar, como eu uso isso e falo isso muito aqui dentro de casa. Qualquer coisa que às vezes eu pego um insightzinho fora da curva, eu falo, Juliana, o cara teve visão, coragem e competência. Ela, como assim? Você pensa aí, quer pensar em algo assim? Eu falei, vamos pensar. Eu falei, como é que eu criei o bolo? Eu tive uma visão. Minha sogra faz bolo, muito bem. Qual é a coragem? Vender bolo. Qual é a competência? Jogar isso no mercado e dar retorno. Então, assim, se você pegar coisas básicas. Então, assim, Daniel, mas pô, você está vendendo bolo, todo mundo vende bolo. Eu sou todo mundo. Eu vendo bolo, graças a Deus dá certo. E eu falo para as pessoas precisam criar alguma coisa, precisam ter um plano B. Parar de achar que o mundo vai ser esse de segunda a sexta, dessa previdência privada maluca, que você vai confiar em governo. Esquece isso, faz o seu. O pessoal, mas tem crise. Que crise, cara? Vai no aeroporto agora para você ver se tem crise. Você não tem um voo com vaga para ninguém. Minha esposa viaja 2, 3 vezes, às vezes ao mês. Fala, Daniel, eu peguei um voo para Vitória, segunda-feira, não tem um lugar para sentar. Então, assim, que crise que tem esse país? A crise que está é dentro de você. Exatamente. Você chega em casa, vai pegar um livro para ler, vai ver o Datena, vai ver o Jornal Nacional, e as pessoas, caramba, quanta morte, quanta chacina, quanto desemprego. Desemprego vai ter o resto da vida. E a crise é necessária. A gente vai precisar passar por essas coisas. Qualquer crise, exatamente, não só pessoalmente como externamente, a gente é necessário passar. É um relacionamento que não deu certo, é um emprego que não deu certo, e isso só te fortalece. Qualquer crise fortalece as pessoas, na verdade. Qualquer crise que a gente está passando vai fortalecer, e está fortalecendo. Olha o empreendedorismo, como é que está tomando uma dimensão absurda. Exatamente. Estão vendendo brownie, estão vendendo docinho, estão vendendo bolo, estão vendendo roupa. Eu já fui vendedor de roupa também. Então, assim, eu já fui empreendedor lá atrás. E a vida vem testando a gente, Joana, há muito tempo. Não é de agora que a gente começa a
tem 10 meses que está dando certo, mas tem 5 anos que a gente está pensando em alguma coisa e não tem a coragem de colocar. Então a vida está sempre assim, cara, será que não é a hora? Vambora, vai esperar até quando? Então até quando você fica pensando, eu preciso receber lá o FGTS que o governo vai liberar para eu abrir alguma coisa. Cara, pega 150 reais, começa. Se der errado, refaz. Queimou o bolo, refaz o bolo. A gente só vai aprender errando. Ou você acha que você vai ser o Masterchef na primeira semana que você comprar um bolo? Não, essa primeira semana aqui eu tenho que vender 1000 potes. Você não vai vender, cara. Então a gente só começa a empreender quando fala assim, não, eu só vou empreender quando eu receber minha rescisão, que tem 100 mil lá para receber, eu vou empreender. Meu amigo, esquece. Esquece. Vai torrar o dinheiro. Vai investir dinheiro no gerenciador de anúncio, mas não vai ter comportamento aqui fora, vai tudo embora. Se não tiver logística... É o que eu passo para as pessoas. As pessoas precisam ter coragem. Parar de achar que o mundo é de segunda a sexta. A gente está aqui. Hoje é segunda-feira, 10h20, eu estou fazendo a live. Ela está ajudando nos bolos. Domingo, ontem, eu estava lá com a minha sogra. Minha sogra bateu o bolo, eu fiquei botando potinho, molhando o bolinho, fazendo tudinho. Eu poderia muito bem ter escolhido para a praia. É minha folga. Minha esposa está de folga, quer ir para a praia, que é minha... Que folga, cara. E assim, a gente precisa parar de pensar numa coisa, Joana. O propósito, na verdade, ele tem que sempre vir antes dos recursos. Isso. Se eu tiver um propósito de ajudar alguém, você pode ter certeza que os recursos vão vir. E aí eu não estou falando de propósito religioso, não. Eu estou falando de um propósito seu. Qual é o meu propósito? Ajudar as pessoas em relacionamentos. O que você pode fazer? Cria um site. E as pessoas começaram a me procurar. Cara, você tem um casamento legal, a gente não percebe que as coisas andam e funcionam, e você faz acontecer e tal. Foi igual o bolo. Eu poderia muito bem falar, não tenho dinheiro para comprar um tabuleiro aqui, acabei de entrar no emprego, estou ganhando pouco, tem casa para pagar, não dá, deixa minha sogra fazendo os bolinhos dela mesmo. E aí eu enchi minha sogra de bolo, graças a Deus ela está fazendo muito bolo. A gente acabou de adquirir um forno industrial, porque tem que fazer bolo. Já é um... Daqui a pouco vai ter a cozinha toda, porque isso. Já tem que pensar grande, porque assim, se eu ficar pensando o tempo todo em entregar só 100 potinhos, eu vou ficar planejando só 100 potinhos. Então eu penso muito à frente disso. Eu penso em crescer, ela sabe disso, e eu estou disposto a ajudar ela, como minha esposa, como todo mundo. Só que eu tenho certeza que se eu me fechasse e falasse, não, eu vou criar um negócio sozinho, que é meu, que eu vou ter sucesso, eu posso até chegar em algum lugar, mas com elas eu estou indo muito à frente. Com certeza. Entendeu? E quando tem essa parceria e você também tem seus alunos hoje e tudo mais, isso aí só tende a crescer, né? Isso aí é fato. Está crescendo também em razão das palestras que a gente está fazendo, dos eventos que a gente está fazendo. Sim. Está crescendo muito porque as pessoas estão entendendo o trabalho, estão começando a compartilhar o trabalho, e aí você faz um evento e a pessoa fala assim, cara, mas a minha mãe cuida de casais numa igreja, será que a gente pode fazer um evento lá para ajudar os caras? Pode, vamos fazer uma palestra e tal. Mas eu queria fazer um docinho pequenininho, será que você não me incentivo, dou dicas, como eu fiz, como eu criei o Instagram? Algo simples, mas assim, as pessoas precisam parar de esperar que alguém vai cair do céu e falar, e a internet está cheia de vendedor de sonhos, os caras ficam o dia inteiro aí anunciando que vão mudar a sua vida e não vão mudar nada, quem vai mudar é você. Exatamente, é o comportamento da gente, é a nossa interação, a nossa teia, né? É tudo aquilo que a gente cria. Essa é a que ótimo. Obrigada, Daniel, pela sua participação, eu adorei. Né? Obrigada a todo mundo que ficou aí com a gente. Semana que vem a gente vai falar sobre inovação e diversidade, né? Com a maravilhosa da Andréia Brasil, do projeto Capacitrans, de como ela também em meses, assim como você, né, Daniel? Ela em 4 meses, ela abriu a primeira incubadora e aceleradora do Brasil para trans. Então, assim, vai ser uma coisa bem legal, né? Ela foi minha aluna e ela vai contar essa experiência, e semana que vem também vai ser a formatura da primeira turma do Capacitrans, e ela vai contar toda essa experiência do prêmio que ela ganhou e tudo mais, tá bom? Obrigada mesmo, valeu, manda beijo para todo mundo aí, pra Ju, como é o nome da sogra? Miriam, dona Miriam, doida pra comer o bolo da senhora de limão, que já falaram aqui que é uma delícia. Eu vou levar na feira lá. Na feira eu te levo lá bolinho pra você.
Ótimo. E conte comigo, tá, Daniel? Se você também tiver uma live e tudo mais, pode contar Tá ótimo. comigo. Tamo junto.